Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quero, nesta oportunidade, compartilhar uma palavra falando sobre a prática da leitura bíblica. De acordo com a palavra de Deus que nós lemos em Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: que quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Versículo 3 diz que Esdra leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ainda no versículo 8 diz: eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. A leitura da Bíblia é fundamental, é importante na vida do cristão, na vida do servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é primordial que a palavra de Deus seja lida. Nós encontramos nas Escrituras, em diversas passagens, diversos textos, nós encontramos menção do valor, da importância da leitura bíblica. Nós encontramos isso em Deuteronômio 17, 19, fala sobre isso. Deuteronômio 31, versículo 11, fala que a Bíblia deve ser lida todos os dias. Nesse contexto, no caso, está falando da lei, e deve ser lida também para todo o povo. Então, a Bíblia, ela não é só uma leitura pessoal, para mim, para você, mas para todo o povo de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela é fundamental, para que o povo de Deus tenha instrução, tenha direção. A prática dessa leitura deve ser constante, todos os dias, de acordo com Deuteronômio 31, 11, diz que o povo deveria ter ouvido a palavra de Deus todos os dias, deveria estar atento, especialmente às autoridades, como é fundamental aqueles que lideram, que conheçam a palavra de Deus, porque como podemos pregar algo que não conhecemos? O próprio Jesus Cristo, lá em Lucas 4, versículo 16, diz que Jesus, lá em Nazaré, ele, na sinagoga, ele se levantou e leu as Escrituras, o texto de Isaías. Então, o próprio Jesus tinha o hábito, o costume, juntamente com o povo, de ler a leitura da palavra de Deus, da lei, dos profetas. Paulo recomenda a Timóteo a ele se aplicar à leitura. Em 1 Timóteo 4, versículo 13, diz: aplica-te à leitura. Então, nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecemos o Evangelho, quando alguém leu, quando alguém nos pregou, então é importante praticarmos a leitura da Bíblia diariamente. Em Apocalipse 1:3 diz que feliz, bem-aventurados que leem, fala do livro de Apocalipse, mas se aplica a todas as Escrituras. Então, você quer ser feliz, abençoado, então que na sua vida diária, no seu dia a dia, você pratique a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia, leia constantemente. Se você quer crescer, se desenvolver, então é fundamental para a vida pessoal, para a vida do povo de Deus,
para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.